O Internacional começa a semana em que retorna para o Campeonato Brasileiro com 2 baixas confirmadas. Claro que a expectativa até era pequena de ter Gabriel no jogo contra o Coritiba, mas está totalmente fora. Tem uma volta para o Mano Menezes e uma viagem que o Inter vai se alongar fora de Porto Alegre. Enquanto isso, aqui no Beira-Rio, os conselheiros vão debater sobre as ligas finalmente e pode haver uma questão importante aí para os próximos dias para entrar um dinheirinho na conta do Internacional. E lá em Pernambuco, em Recife, com o Sport, o Internacional tenta encontrar um novo Yuri Alberto. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e principalmente entender aí o futuro do nosso Colorado agora no retorno ao Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, né? Dia 22, tá acabando a data FIFA, tá acabando essa parada, essa intertemporada até mesmo que o nosso Colorado tá fazendo. E tem muita coisa pra gente falar do Inter e do time do Mano Menezes, enfim, muitas informações. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, também aproveita o cupom ERNEST, vai lá na KTO e bota uns pila no bolso, né? Uns pila no bolso, porque te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito, lá na KTO, o cupom ERNEST, beleza? Vamos lá. Gente, nesse conteúdo aqui tem algumas coisas legais de campo e também algumas questões importantes de bastidor que a gente tem que tratar. Primeiro de tudo que o Inter tá treinando agora na manhã, né? Treinou na manhã nessa segunda-feira, a partir das 10 da manhã e tal. O treino era semi-aberto, como a gente costuma brincar, né? Só os primeiros minutos ali que a galera podia acompanhar o trabalho e depois os repórteres eram convidados a se retirar. Tem três informações importantes. A primeira é que o Gabriel Mercado tá de volta, né? Está junto com o grupo, tá treinando normalmente e pode ser relacionado para a partida contra o Coritiba no dia 22. Acredito até, e não me espantaria muito, se ele fosse o titular junto do Vitão, tá? Porque o Nico Hernandes, por melhor que esteja, né, ou melhor que estivesse, o Gabriel Mercado, na hierarquia, acredito que é o primeiro, vamos dizer assim, né, do Mano Menezes. Mas enfim, vamos dar uma olhada agora na sequência do trabalho. Ainda tem 2 informações de outros 2 jogadores. O Gabriel tá fora. O Gabriel não vai para Curitiba, também não vai a Belo Horizonte. O Inter que não volta a Porto Alegre. Vai para Curitiba, joga contra o Curitiba no dia 22, daí já vai direto para Minas Gerais, onde enfrenta depois o América Mineiro no dia 25. Só volta daí na segunda-feira para encarar o Independente Medellín no dia 28. Então, assim, o Gabriel não vai Coritiba, não vai América Mineiro, tá? Outro que não vai, Maurício. Maurício também ainda sente algumas dores, não está totalmente liberado para treinar com o grupo e a partir disso é uma baixa não só considerável no time do Mano Menezes, mas certa para esses 2 jogos. Tendência de que voltem Ernest agora contra o Independente Medellín? Bom, talvez. Gabriel, acredito que não vai jogar contra o Independente Medellín. Principalmente por estar muito tempo fora e tal. Mas enfim, daqui a pouco o Mano pode surpreender. Mas neste momento, a tendência é só Gabriel Mercado de volta. Beleza? Me perguntaram do Arangues. O Arangues é assim, gente. A gente agora vai demorar para ter informações, porque o Inter cuida muito, né? O que fala do Arangues para não criar expectativa, para não queimar mais ainda o jogador, né? Com a torcida, tem muita gente tirando o Arangues para chinelinho, para cara que vem para spa, isso aqui. Eu não gosto muito disso, tá? Eu acho que a gente tem de dar uma cuidada nesse sentido, principalmente porque a lesão do jogador era complicada desde lá em outubro, né? Do ano passado, se a gente lembrar. Tá? Enquanto isso, tem 2 informações, dá para dizer 3, tá? 3 informações de extracampo. Primeiro que na noite agora dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Inter se reúne para votar ou para começar a pensar em votar
É um absurdo isso, né? É a 10ª reunião que o Inter trabalha a questão ligas no Brasil. Se o Inter vai assinar com a Liga Forte, se o Inter vai assinar com a Libra, tem a apresentação da Libra, né, que vai ser feita agora, vai ser conversada na noite agora dessa segunda-feira. Depois também o presidente Alessandro Barcelos deve expor algumas questões da Liga Forte. Inclusive ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo que viajou, aproveitou essa semana sem jogos e viajou a São Paulo para não só participar de alguns programas também de televisão lá, participou do Pacto do Esporte também, e aproveitou e teve reuniões com as assessoras, os assessores financeiros da Liga Forte, da qual ele é um dos líderes, né? Então, ele também vai aproveitar esse momento de conselho deliberativo para expor algumas questões. Ele até usou assim, ó, avanços e dificuldades que a Liga Forte vai ter agora nesses próximos dias. Então, é bem interessante, tá? Dá para se dizer o seguinte, se a gente pegar rapidinho, tá? Uma cronologia. O Inter, ele criou uma comissão específica para tratar disso, e aí os conselheiros, né, alguns conselheiros foram lá e protocolaram um pedido para não haver a votação e ouvir a Libra, né, ou debater a Libra também, tá? Agora fica então a reunião de hoje e no dia 3 de julho é o derradeiro, né? É o ponto final. Daí sim, ó, vamos ou não vamos com a Liga Forte, vamos buscar a Libra. Vale lembrar, né? Só o Internacional e o ABC ainda não assinaram a questão com a Liga Forte. Os outros clubes da Liga Forte já assinaram, já estão até ganhando dinheiro da Liga Forte, beleza? Na questão também outra, que eu acho que a gente pode juntar os dois assuntos, tá? É o executivo e também um reforço. Porque olha só, o Inter tentou tirar do esporte o executivo Jorge Andrade. Tentou, falou com ele, tentou, fez proposta e tal, e ele não quis sair da Ilha do Retiro. Por quê? Porque agora, para o Internacional ter um executivo, o contrato é diminuto. O contrato vai ser feito de 6 meses, porque a gestão do Alessandro Barcelos ela só vai durar mais 6 meses, pelo menos enquanto não houver, né, a reeleição ou então um novo presidente. Tá? Um novo conselho de gestão. Então, eles até podem fazer um contrato com renovação automática? Pode, mas imagina, ele vai largar o Sporting, que ele tá lá há um tempo, com a família, consolidado e tal, para voltar e ficar meio naquela questão incipiente, que ainda não se sabe bem o que vai acontecer em dezembro. Ele não quis fazer isso, o Jorge Andrade, até que já trabalhou, né, no Inter e tal, ele conhece bem como funciona aqui. Então deve ter tido até mais um dos motivos, né, dele não querer ter vindo. Então essa vai ser uma grande dificuldade para o Inter ter, né, um novo executivo, porque dificilmente um cara de ponta, um cara grande no mercado vai querer assumir 6 meses. Né? Tu pode até me perguntar, mas o Magrão assumiu. Sim, mas o Magrão tem um vínculo com o Inter, né? O Magrão mesmo falou, eu só voltei porque era o Inter, eu só quis porque é o Inter. E outra, né, cara, o próximo presidente pode seguir com o Magrão, o executivo daqui a pouco um pouco mais trabalhado, principalmente pela questão de ser o vice-presidente de futebol, ou até mesmo, de repente, o novo presidente, o novo conselho de gestão tem um outro tipo de ideia de busca de jogadores, de busca de atletas. Então, o executivo é um pouco mais complicado nesse sentido. É só tu ver o Dave Bandeira, por exemplo, que é o gerente de mercado que está aí desde 2015, 2016. Então, não tem muito sentido nessa questão de hierarquia e tal. E aproveitando que a gente está falando do esporte, vou falar do Riquelme, tá? Jogador de 18 anos, teve muito destaque lá na questão agora dos campeonatos de base, né? Ele foi um dos destaques da Copa do Brasil, Sub-17, jogou um pouco, foi emprestado para o Flamengo, voltou para o esporte, tá? E aí agora tá jogando Série B. Ele foi alçado ao time profissional, mas ele ia pro profissional e descia pro sub-20. Ia pro profissional, descia pro sub-20. E isso desagradou o pai dele, que é que é o gerente, vamos dizer, da carreira dele, né? O empresário dele também. E aí, ontem, no domingo, depois do empate contra o Vila Nova, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o pai dele deu uma entrevista bomba lá, né, do outro lado, porque os caras chegaram, ele disse assim, os atacantes que o técnico do esporte está usando aí são piores que o meu filho, né? Meu filho é muito melhor e tal, meu filho não vai mais jogar aqui, o meu filho vai pro Inter. Aí o que acontece?
O Inter, óbvio que está de olho nesse jogador, porque esse jogador é uma promessa, tá? É muito importante. Até se fala um pouco assim, a gente tenta garimpar e achar um novo Yuri Alberto, né? Que é um cara, por exemplo, que também não era aproveitado no Santos, veio para cá e acabou sendo a maior venda da história do Internacional. Então o Inter vai trabalhando, sim, nos bastidores, né, para ter o Riquelme, mas não tá tão fechado assim como se diz. Tá? E até tem algumas pessoas aqui aqui em Porto Alegre que ainda dizem, essa entrevista aí pode até ter dado uma complicadinha na coisa, porque o Inter não vai entrar na parada para, por exemplo, ficar, vamos dizer assim, com receios jurídicos, né? O contrato do guri vai até 2025, final de 2025, e óbvio que o esporte não vai pegar e facilitar uma vinda assim tão de barbada, né? Simplesmente no empréstimo, eu quero ir e vou, né? Então temos que ficar de olho também nessa questão aí do Riquelme. Vale dizer também o seguinte, ele está desde 2018 lá no esporte e teve uma ascensão considerável, sim, tá? Mas, para até claro, de promessa para a realidade, a gente também tem que aguardar bastante, beleza? Se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais pela parceria, pela presença. Estamos quase com 29 mil inscritos. Chega junto, te inscreve, ativa a notificação e vem, que tem sempre muita coisa pra gente falar do nosso Colorado, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!